2 anos se passaram e a crise sanitária mundial ainda não acabou. E quando parece que vai acabar, surgem outras dúvidas. Desde 2020, quando teve início da pandemia no mundo, muitas dúvidas têm surgido, deixando muita gente confusa. Até cientistas e especialistas da Organização Mundial da Saúde entram em contradição. No vídeo de hoje, eu separei 10 perguntas sobre a Covid-19. Então seja bem-vindo ao meu canal e vamos começar. Por que em 2020, sem vacinas, teve menos casos que 2021 e 2022 com vacinas? Em 2022, os países mais vacinados são os que têm mais número de casos hoje. 2. Se os vacinados continuam a ser transmissores do vírus, para que serve o passaporte sanitário? E por que o passaporte vacinal se tornou obrigatório se a própria Organização Mundial da Saúde é contra o passaporte da vacina? A Organização Mundial da Saúde não apoia a exigência de passaportes de vacinação para a entrada ou saída de países. Nós, como a OMS, dizemos que neste estágio não gostaríamos de ver o passaporte de vacinação como um requisito para a entrada ou saída, porque não temos certeza de que a vacina previne a transmissão, disse Margaret Harris. 3. Por que tanta pressão e restrições para quem não se vacina, se até um vacinado pode afetar a saúde de um não vacinado? Essa que é a verdade, uma pessoa vacinada pode ter o vírus e contaminar um não vacinado também. Quatro. Se os não vacinados estão proibidos de voar pelas empresas aéreas, quem está levando e espalhando as variantes pelo mundo? 5. Por que as mortes ou sequelas relacionadas à vacina não são notificadas nem informadas? 6. Por qual motivo todas as plataformas bloqueiam qualquer informação científica ou pronunciamento de cientistas com estudos de reações adversas das vacinas? Todo remédio tem seus efeitos colaterais a curto ou a longo prazo. Mas quando o assunto é vacina, é proibido falar isso nas plataformas. 7. Por que os jornais da TV não divulgam os grandes lucros dos fabricantes das vacinas? Os jornais ocupam o maior tempo falando de vacinas. Tem que vacinar, tem que comprar e comprar mais vacinas. A vacina criou um negócio de mais de 200 bilhões de dólares por ano. Essa pandemia está sendo a mais rentável da história. Ganhos da Pfizer, BioNTech e Moderna são de 65 mil dólares por minuto. A aliança afirma que empresas priorizam contratos lucrativos com países ricos, enquanto pobres têm somente 2% da população vacinada. Priorizam os contratos mais lucrativos com os governos mais ricos. Nunca existiu na história uma doença que precisasse administrar várias doses de vacina em curto espaço de tempo. Tem país que já está na 5ª dose. Isso é algo inédito na história. Vale lembrar que doses frequentes prejudicam respostas imunológicas. Alertou a Agência Europeia de Medicamentos que um pequeno intervalo entre doses de reforço de vacinas anti-Covid pode prejudicar a resposta imunológica ao coronavírus. A OMS é contra o passaporte vacinal e vacinação de crianças, mas os políticos que lucram com a doença são a favor e torcem para que a pandemia não acabe. 8. Faz sentido revacinar as pessoas
com as vacinas desenvolvidas em 2020? Não estariam as vacinas desatualizadas hoje? No início, a Pfizer protegia 95%. Na época, todo mundo queria tomar a Pfizer. Passados quase um ano, eu pergunto, a Pfizer ainda tem 95% de proteção hoje? Me parece que a vacina está sendo ineficaz para conter a disseminação causadas pelas novas variantes. No entanto, a imunização com doses da Pfizer está autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para ser aplicada nas crianças também. Mas por que vacinar crianças entre 5 a 11 anos se elas desenvolvem casos leves da doença? Se a vacina não evita o contágio nem a transmissão e as crianças infectadas desenvolvem formas leves da doença, por que devem ser vacinadas? 9. Devemos acreditar em tudo que os jornalistas e especialistas dizem? Se você que me assiste acredita cegamente nos especialistas e jornais, então para você a ciência é íntegra e não comete erros. Saiba que a OMS já errou várias vezes. A OMS, inclusive, chegou a dizer que crianças não precisam ser vacinadas. Criança não tem problema e quando pega não tem sintomas. Então por que os políticos estão insistindo em vacinar crianças? As pessoas estão perdidas e muitos não sabem em quem acreditar. Sabemos que existem muitos jornalistas e especialistas que trabalham com interesses políticos. Será que eles estão mesmo preocupados com a saúde da população? Estamos vivendo uma ditadura onde é proibido ter opinião contrária, pensar e questionar. Você só deve repetir o que os especialistas dizem, senão você é negacionista. E vamos agora para a 10ª pergunta. Por que proibiram falar de imunidade natural coletiva? Sabemos que os milhões de recuperados pelo mundo criaram proteção natural. São eles que formaram uma barreira contra o vírus e estão protegendo os demais e evitando a propagação do vírus. Não sou eu que estou afirmando. Eu conheço aqui no YouTube 2 médicos que defendem a imunidade coletiva por quem teve contato direto com o vírus. O Dr. Zeballos e o Dr. Alessandro Loyola. Porque é óbvio que a única pessoas que não estão se contaminando e não estão transmitindo é quem teve a doença. Um ano depois de eu ter pego a Covid, que foi em março, eu tinha 87% de neutralizantes. Vou explicar por quê. Significa que o seu corpo já tem anticorpos contra a doença. Eu não preciso... mas eu quero tomar vacina. Seu Luiz, o senhor já está protegido. A imunidade natural, essa imunidade natural, quando você tem anticorpos contra a proteína S, já te confere uma imunidade de 95% a 97% contra o vírus. A imunidade de rebanho natural é defendida por cientistas e médicos. A imunidade de rebanho é quando uma determinada parcela da população se torna imune à doença, ou seja, desenvolve anticorpos contra o agente causador da doença. Essas pessoas desenvolvem uma imunidade robusta, muito mais eficaz que as vacinas. Os dados mostram que o Brasil tem mais de 17 milhões de recuperados. Esses 17 milhões de recuperados criaram anticorpos neutralizantes e estão por um determinado tempo imunizados naturalmente. As pessoas imunizadas naturalmente também estão ajudando a diminuir as mortes. Para saber se criou anticorpos, é só fazer o exame de sorologia para Covid-19, IgM e IgG, a fim de saber se o organismo desenvolveu resposta imunológica. Só que isso os jornais não podem mencionar. Só a vacina é a única solução. Acredito que a vacina ajuda, mas a imunidade natural também ajuda e muito. Todo remédio tem seus efeitos colaterais a curto ou a longo prazo. Você acredita que os homens que governam o mundo só fazem o bem para a população?
Se acredita, então para você os alimentos transgênicos são seguros. Os remédios para pressão, diabetes, coração, colesterol não têm efeitos colaterais e os agrotóxicos contidos nos alimentos não fazem nenhum mal, né? Eu fico por aqui, Deus te abençoe e te guarde, e até um próximo vídeo.